Olá! Hoje eu comemoro, com todos os brasileiros decentes e democratas, mais o aniversário da Revolução de 9 de julho de 1932, quando os paulistas foram derrotados pelo Getúlio porque quiseram impor a convocação de uma constituinte contra um governo autocrático. E eu venho falar disso para vocês, agradecendo a sua presença mais uma vez diante deste vídeo, sabendo que eu não sou imparcial, sou parcial, estou do lado da democracia, não tenho lado de político de nenhum partido, da esquerda, da direita, governo, oposição, eu tenho o lado seu. Então eu sou parcial, mas sou independente. Entendeu? Pois é. Então vamos voltar à história para a gente explicar essa coisa direitinho. Aconteceu o seguinte: o Getúlio deu um golpe para anular a eleição em que ele foi derrotado por Júlio Prestes, candidato do esquema, da época dos coronéis, da velha república, do presidente Washington Luiz. O segundo golpe foi derrubar o presidente Washington Luiz e tomar o poder usando o cadáver de João Pessoa, que foi assassinado logo depois da campanha, numa confeitaria no Recife, e que se tornou uma espécie de mártir da democracia. Pois bem, o Getúlio se aproveitou disso e tomou o poder de forma autoritária, como sempre fez, de forma ditatorial até, e foi nisso remando, até que em 1934 não teve mais como fugir de uma Constituição, convocou uma Constituinte, a Constituinte fez uma Constituição, mas foi a Constituição que, num país de constituições breves, foi a mais breve de todas, durou 3 anos. Em 1937, o Getúlio deu outro golpe, um golpe no ano em que se disputava a presidência com uma chapa, que era José de Américo de Almeida, oficialmente pelo governo, e Armando de Salles Oliveira pela oposição. O Getúlio não quis saber candidato do governo de nada, o Getúlio queria continuar, e aí deu o golpe do Estado Novo. No golpe do Estado Novo, se consagrou como um ditador de cunho fascista, mas ele não assumia nada. Por exemplo, quem torturava, quem prendia, era o Filinto Miller. Quem censurava era Lorival Fontes. Quem fazia as tramóias legais era Francisco Campos, o Chico Ciência. Quem fazia toda a manobra com Hitler, admirava Hitler e tal, era Eurico Dutra. E, por fim, aliás, Eurico Dutra controlava as Forças Armadas. Quem era declaradamente nazista era o Góes Monteiro. É isso mesmo. Agora eu falei tudo certo. Você me corrija aí, por favor. Pois é, meus amigos. Hoje nós estamos vivendo uma situação muito penosa da democracia, em nome da qual sempre se fez isso tudo. Hoje nós temos um Código Civil feito de forma soldada para desproteger mulher e mãe e proteger descendentes e, sobretudo, garantir dinheiro para o Estado e para os seus serviçais, mas não os serviçais comuns, não os trabalhadores, servidores, e sim a elite burocrática, estatal, militar, etc. do Brasil, principalmente o Congresso. O Congresso que votou nessa falsa democracia que estamos, verbo para sustentar partido, milhões e milhões para sustentar partido, que está aí votando essa reforma do Código Civil, da qual acabei de falar, e outros truques malandros mais, em nome sempre da democracia. Vamos desmoralizar isso, aproveitando o dia da Revolução Constitucionalista, que foi derrotada, mas o sonho continua sendo o sonho dela, de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, os chamados 4 heróis da Revolução Constitucionalista de 32. Então os paulistas fazem muito bem comemorar essa revolução. Getúlio é um ditador, um intervencionista, um golpista mor,
e aí venerado pelo Lula, venerado pelo... O Lula, por exemplo, agora saiu da reunião lá do Mercosul e foi buscar amparo lá no seu xará, Luiz Arce, que acaba de derrotar golpistas, né? Não se sabe se não foi uma tramóia e tal, mas foi lá para defender outro ditador, que é Nicolás Maduro, da Venezuela, dizendo que ele precisa, a um mês da eleição, que ele precisa entrar no Mercosul e que a eleição precisa correr pacificamente. Ou seja, está avalizando uma eleição numa democracia que não existe, uma eleição que é fraudada toda vez que acontece e que vai ser fraudada agora. E aí ele vai sumir. Ele vai sumir. Eu pedi que ele não fizesse isso, mas o Maduro é um menino muito desobediente, não é verdade? Pois bem, agora, o Lula, veja bem, ele voltou a pedir um processo eleitoral democrático na Venezuela nesta terça-feira, devia pelo menos respeitar a memória das vítimas da Revolução de 32, mas não. Durante a visita que ele fez a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde se encontrou com Luiz Arce. No encontro, disse esperar que a Venezuela possa retornar à cúpula do Mercosul e que os resultados eleitorais do país sejam reconhecidos por todos. Para serem reconhecidos por todos, precisam ser legítimos, precisa não haver fraude. Pois bem, neste país que o Lula desgoverna, com a maior cara de pau, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a informação de que drones estariam sendo usados para monitorar e lançar granadas em comunidades pobres no Rio de Janeiro. Moradores dizem que traficantes do complexo de Israel e do Quitungo, que ficam na Zona Norte e são rivais, têm usado equipamentos para lançar explosivos. Eu vi na televisão hoje que a aeronáutica não pode fazer nada, porque os drones não podem ser vigiados. Para que serve essa aeronáutica? Aliás, só serve para dar golpe mesmo, né? Desde o tempo de Eduardo Gomes, né? Que era exatamente contra Getúlio, mas nunca ganhou uma dele também, né? Pois bem, uma das primeiras medidas agora vai ser enviar um ofício, olha bem, um ofício para a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, para saber se houve algum pedido de monitoramento dos alvos antes do lançamento das granadas, porque esses drones transportam granadas. Então eu vou aproveitar aqui que eu tenho um amigo, que tem outro amigo que mora nos Estados Unidos, é um delegado aposentado do Rio de Janeiro, Jardel Pérez, que escreveu para esse amigo e ele, com a autorização dele, eu vou ler um trecho desse recado que ele deu. Entende do assunto. É sabido que o uso de aeronaves diminui a letalidade, pois normalmente narcotraficantes que estão na parte alta das comunidades com domínio sobre o terreno irão fugir, tornando mais fácil a progressão dos policiais em terra. Agora, os traficantes, baseados no que está acontecendo na guerra da Ucrânia, estão usando drones com explosivos. A polícia, infelizmente, não poderá usar o mesmo tipo de arma e continuará em desvantagem. Por que não usamos uma legislação diferente? Né? Visto que a situação está fora de realidade nossa. Em vez de inventar um orçamento secreto, né? De ficar remunerando juiz de forma absurda, né? Para poder ganhar a sentença. Né? Ora, meus amigos, visto que a situação está fora da realidade de nossas leis, é preciso fazer isso. Porque até quando perderemos nossos heróis? Porque idiotas togados que vivem em Brasília, em seus castelos, não entendem a realidade. Está na hora da polícia dizer: chega, não somos formados, não temos equipamentos, legislação para enfrentar essa guerra e não iremos mais mandar nossos homens para morrer. Gostamos do combate e não temos medo, mas precisamos de equipamento e legislação que nos amparem. Chega dessa síndrome de super-herói e iniciemos um movimento para mudar isso tudo. Assina essa informação, Jardel Pérez, delegado aposentado, que foi da Operações Especiais e instrutor atirador de elite. Para terminar, eu quero mostrar qual é a realidade da democracia do Lula-Lira, né? Desse acordo, esse acordo mal cheirado, mal cheiroso, né?
A operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que investiga um esquema de desvio de verba da merenda escolar em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, apreendeu 2.600.000 em espécie, em euros, dólares e reais, e 4 carros, além de documentos e celulares dos investigados. Os mandados foram cumpridos de manhã desta terça-feira e o secretário municipal de Educação, lá de Belford Roxo, Denis de Souza Macedo, foi preso em casa na cidade de Nova Iguaçu, também na Baixada. Fazer o quê, né, meus amigos? Agora, isso é a democracia, como lá na Venezuela é a democracia. O Luiz Arce, um grande herói, enfrentou o exército. O culpado da reunião do Mercosul ter sido um fracasso foi o Milei da Argentina. Não foi o Lula. Não foi o Lula. Foi o Milei que não foi lá. E o culpado é o Lula, que estava lá com cara de tacho, perdendo mais uma chance de mostrar que o Brasil tem força no cenário internacional. Nem no Cone Sul o Brasil tem, pelo amor de Deus. Força tinha o meu amigo Bilio de Campina. Meu amigo Bilio de Campina, que morreu precocemente, teve um enterro de glória. Eu só me lembro de um outro grande enterro, maior do que o dele, em Campina Grande, que foi um enterro de Zé Lagoa, o grande astro do rádio de Campina Grande nos anos 50 e 60. Agora, o Bilio, astro do forró, amigo de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, teve um enterro de combatente, um enterro de felicidade, de amostra que os seus 75 anos por aqui valeram a pena e ele agora vai enfeitar o céu. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé,